Sejam bem-vindos ao canal Reflexões Católicas. Aqui você encontrará lindas mensagens que lhe fará refletir a importância da presença de Deus em nossas vidas. As coisas não nos tornam mais ricos. As coisas só nos tornam mais pesados. Quantas coisas dão errada todo dia? Se você escolhe ficar nelas, você vai ficando aborrecido com o tempo, amargurado. Se você não é capaz de ver o lado bom da vida, você vai ficar sempre lá, aquela pessoa cabisbaixa, desinteressada e desinteressante também. Que é muito ruim a gente ficar próximo de uma pessoa assim, que não encontra motivos para a sua alegria, que não encontra motivos para a sua satisfação, que fica sempre pedindo o diamante do outro que não encontrou o seu. Não é justo com o outro, não é justo com você. Você tem o dom de garimpar esse diamante em você. Não queira garimpar não queira recolher o diamante que o outro alcançou. É seu, é sua luta. E outra, você pode até se iludir, o diamante que ele alcançou vai me trazer alegria. Não traz não. O diamante da realidade só tem brilho aos olhos de quem o de fato produziu, quem de fato o produziu. Eu preciso produzir na estrutura da minha realidade um diamante por dia, porque é com esse diamante na mão que eu encerro o dia, é com ele que eu enfrento a noite, e é com ele que eu recebo o dia de amanhã. Só que amanhã ele não serve mais. O diamante de hoje brilhou hoje, o diamante de hoje me enriqueceu hoje. Amanhã eu tenho que começar a luta toda de novo, porque ele não sobrevive à luz do dia amanhã. Serviu para hoje, amanhã a realidade será outra, os problemas serão outros, as alegrias serão outras, os desafios serão outros, e eu preciso lá enfiar a unha nessa realidade e extrair o diamante do dia. Não é assim que funciona a vida? Não é assim que você precisa fazer lá no seu trabalho todos os dias? Se você insistir em ficar com a cara amanhecida, não vai conseguir nada. Se você chegar no seu trabalho amanhã, do mesmo jeito que chegou hoje, não espere muito de você. Você tem de renovar antes de sair de casa esses motivos. Se nós não renovamos esse diamante diariamente, ele vai perdendo brilho, aí nós vamos ficando com aquela pedra morta na mão, desanimados, sem vida, sem alegria, sem dinamismo, sem elan vital, como dizia a filosofia. O que é o elan vital? É esse visgo, essa força que nos prende a tudo aquilo que é vivo. É esse fisgo que vai nos prender à dinâmica da existência, que não nos deixa esmorecer, apesar de todos os problemas que possam ser próprios dessa vida. Muitas vezes na nossa vida nós estamos levando uma sacola de pedras sem perceber. É que a gente corre o risco de se acostumar com o incômodo. É impressionante. Quando nós nos acostumamos com o ódio fica tão incorporado na nossa vida que a gente já não sabe mais que está odiando o tempo todo, porque a gente se ocupou demais daquela pedra pesada, a gente se acostumou com o peso dela. Livrar-se desses excessos, minha gente, é muito importante para a nossa saúde espiritual, psíquica, emocional, tudo. A nossa saúde física depende dessa leveza. E é interessante que nós vamos levando esses pesos, muitas vezes justamente porque não refletimos sobre eles. Muitas vezes nós não fazemos a faxina destes sentimentos, né? Nós vamos nos acostumando gradualmente com essas pedras que nós vamos levando. De repente, tem 20 anos que aquela pessoa me magoou, eu ainda guardo aquela pedra no meu coração, eu ainda levo aquele peso comigo, e já não sinto nem que estou levando mais, porque ficou incorporado, mas de alguma maneira me adoece, porque me pesa. Então hoje é mais uma oportunidade que Deus tem de curar a nossa maneira de ouvir e a nossa maneira de falar. Você sabe que às vezes nós convivemos com uma pessoa que nos é difícil, e se a gente não modificar a maneira como nós ouvimos aquela pessoa, nós nunca vamos ser capazes de viver uma reconciliação com ela.
porque nós ouvimos sempre da mesma forma. Nós já estamos com os ouvidos viciados, nós já achamos que ela sempre vem nos dizer a mesma coisa, e motivada pelos mesmos sentimentos, pelas mesmas razões. Quando você abre o coração para deixar que o outro tenha a possibilidade de ser diferente de você, diante de você, você pode até ouvir diferente o que ele lhe diz. Perdoar, às vezes, consiste em ouvir diferente aquilo que você ouve todos os dias, ou olhar diferente aquilo que você olha todos os dias, falar diferente aquilo que você fala todos os dias. Muitas vezes nós escutamos desaforo, as pessoas são injustas com a gente, não é? Às vezes as pessoas dizem coisas horríveis sobre nós, aquilo nos machuca. Agora, eu sou livre para escolher dormir com aquilo que me machucou, ou fazer a minha faxina e deixar que aquilo vá no banho que tomo, né? Às vezes o banho ele pode ser terapêutico. Entra debaixo do chuveiro e ele pode ser a sua oração. Você pode, Senhor, assim como essa água está lavando o meu corpo, eu quero que todos os meus ódios, todos os meus ressentimentos sejam jogados fora neste momento. E aí um bom exercício, sabe o que é? É você esquecer aquele sentimento ruim que a pessoa lhe causou. Como? Ocupando com coisas boas. Por isso é bom sempre ter um livro na beira da cabeceira, né? Para você abrir, ou às vezes escutar uma música boa que você sabe que vai preencher a sua cabeça, que vai preencher a sua mente, o seu coração. Porque a partir do momento que você faz essa substituição, você está dando ao seu corpo a oportunidade de livrar-se, de metabolizar aquele mal que o outro tentou lhe fazer. Uma calúnia, uma fofoca, às vezes o outro não viu os bastidores da sua situação e já fez um julgamento seu. Às vezes o outro olhou muito apressadamente, né? Olhou depressa demais para você, teve aquele sentimento negativo, falou, te machucou, te magoou, disse coisas que foram desagradáveis de serem ouvidas. E aí você, antes de dormir, você entra em reconciliação consigo mesmo. Porque às vezes a gente não tem tempo de se reconciliar com o outro naquele momento, mas você precisa reconciliar-se consigo mesmo. Porque o grande mal que o outro pode provocar em nós é justamente quando eu me torno inimigo de mim mesmo. Quando o outro, dizendo um desaforo para mim, me machucando, ele provoca essa inimizade interior, então sim, aquela palavra vai surtir um efeito muito negativo sobre mim. E isso eu posso neutralizar com coisas boas. Escute uma boa música, leia um bom livro, mas não leve para a sua cama aquele desacato, aquela palavra maldosa, aquele sentimento negativo. E às vezes a gente traz isso de anos e anos e anos. Então, comece a livrar-se de tudo isso. Não leve mais esse saco de pedras, né? E às vezes você vai lá reconhecer, a partir desse momento que a gente está falando, você começa a reconhecer, é verdade, tenho levado essa pessoa como um peso. Não, você não merece isso. É por isso que o perdão é uma atitude, é um gesto profundamente reconciliador, que nos reconcilia com o outro, mas que nos reconcilia aqui, nessa dimensão interior também. Eu volto a me amar, eu volto a me cultivar. Eu não vou permitir que o ruim do outro venha crescer dentro de mim. Volto a dizer, as nossas libertações, às vezes nós temos tanta dificuldade dentro de casa, nós temos dificuldade com o irmão, nós temos dificuldade com o pai, com a mãe, com o amigo. Por quê? Porque nós não fomos libertados na nossa cabeça, nós continuamos apegados a nós mesmos, às nossas misérias, nós não nos trabalhamos para a liberdade. Porque a partir do momento que eu levo a sério a liberdade que Jesus provoca em mim, eu vou fazer de tudo para que o Cristo seja livre também, mas de maneira amorosa, de maneira solidária. Eu não vou impor a ele os meus fardos, eu vou fazer de tudo para eu lidar bem com as minhas transformações. Aí eu organizarei melhor os meus lutos, eu terei condições de perder com um pouco mais de sabedoria, porque perder, todos nós estamos perdendo. Todos nós estamos perdendo o tempo todo, mas há ganhos, que se você quiser perceber, é só abrir os olhos. Eu tenho que buscar a pedra
o diamante que está no meio de tantos cascalhos, porque senão a minha vida vai perdendo sentido, a minha vida vai perdendo brilho, vai perdendo viço. Se na sua casa, se você não fizer a sua busca por ser o melhor filho, o esposo fiel, a esposa fiel, o irmão, isso vai perdendo com o tempo. E daqui a pouco você não acredita mais na sua experiência. Daqui a pouco você se dá o pior dos descréditos. Deixar de acreditar naquilo que você pode. Quando você deixa de acreditar naquilo que você pode alcançar de você mesmo, você está decretando a sua sentença de morte. Quando você se deixa levar por aquilo que é mais mesquinho em você, você decreta a sua sentença de morte. E não basta estar no meio dos outros, é preciso estar com os outros. Mas a gente só pode estar com os outros quando a gente conseguiu harmonizar no mais íntimo do nosso coração a nossa identidade, a nossa luta pessoal, o nosso autoconhecimento, esse crivo onde nada escapa ao questionamento da consciência, esse crivo pessoal onde você vai passar diariamente a sua vida. Será que eu estou sendo negligente? Será que eu estou deixando de buscar essa pedra preciosa? Será que eu estou insistindo em guardar aquilo que eu já alcancei de mim? Será que eu não estou ousando ir além? Como o velho boiadeiro levando a boiada, tocando os dias pela longa estrada. É assim que Deus nos quer, minha gente. Vida perfeita não temos, comunidades perfeitas não temos, mas a gente pode ser um bom garimpeiro. E mesmo estando rodeados de pessoas hipócritas, ou mesmo sendo nós o hipócrita na história, mesmo estando rodeados de um meio que nos estimula o tempo todo à busca dessa verdade, mesmo estando nos emaranhados da hipocrisia, da falsidade, nós podemos quebrar esse ciclo, nós podemos fazer a diferença, nós podemos enfiar as unhas na realidade e buscar este contentamento, essa satisfação de ser quem a gente é. Isso é liberdade, minha gente. Quando você permite que a graça de Deus lhe alcance, com todas as suas possibilidades, com todas as suas consequências, você começa a adentrar um território de mais leveza. Você começa a dispensar um pouco os pesos que às vezes a gente faz questão de levar, porque é impressionante como nós somos pouco inteligentes, para não dizer que nós somos burros. Como nós insistimos em levar fardos que não acrescentam à nossa vida em nada. E não pode ser livre aquele que se amarra em fardos. Não pode descobrir a graça da liberdade interior aquele que se apega a situações, a pessoas, a coisas. É por isso que o convite de Jesus a todos aqueles que se aproximam, inclusive é o evangelho de hoje, né? Se você leu, eu não sei se você participou da Eucaristia hoje, ou se você teve a oportunidade de acompanhar a liturgia da palavra. Hoje é aquele momento em que Jesus diz que se você quiser vir, você terá que abrir mão dos seus contextos para descobrir o contexto dele. Você traga você, e a partir do momento que você se apresenta a ele, ele vai fazer uma grande obra na sua vida. Minha gente, toda vez que Jesus nos coloca diante de uma realidade que precisa ser transformada, o primeiro a ser beneficiado somos nós. Porque às vezes a gente fica interpretando, né? Que Deus egoísta é esse que fica querendo que eu seja como Ele quer que eu seja? Não, é que a consciência de Deus sobre o que eu posso ser é muito mais iluminada do que a minha. Deus sabe muito mais do que eu sei, do que eu posso ser.
E o seu querer para mim é que eu esgote essas possibilidades ao máximo. Eu preciso elevar à categoria máxima as minhas possibilidades, porque Deus sabe que eu posso. Ele sabe quais são os meus talentos, Ele sabe quais são as minhas possibilidades, as minhas aptidões. Mas eu posso correr o risco de morrer sem ter descoberto, porque não cravei as unhas na matéria-prima da minha realidade. Não cravei as unhas para poder arrancar todos os excessos que tantas vezes me afastam daquilo que eu posso ser. E muitas vezes me limito a ser um ser amargurado, mais ou menos, derrubado, porque não faço o enfrentamento para eu ser quem eu posso ser. Um bom cristão é aquele que todos os dias antes de dormir faz o seu exame de consciência, como eu tantas vezes já disse aqui, que é aquele exercício que a minha mãe me ensinou, de passar a limpo a vida que eu estou vivendo, pensar quais foram as palavras que hoje eu disse que puderam ter ofendido alguém, que eu escrevi, o que eu fiz hoje que possa ter magoado, machucado alguém, qual foi o meu gesto de intolerância, ou o meu gesto de falta de caridade, e também aquilo que foi bom. O meu exame de consciência me coloca diante de mim. Não é o outro que me faz perguntas, sou eu mesmo que me faço. O que eu estou precisando mudar na minha vida, na minha história? A liberdade interior, minha gente, ela vai colocando você em paz com a vida, sabe? Você vai ficando mais leve para conviver. Você vai percebendo o que realmente importa, onde é que você tem que pôr o seu empenho. Às vezes a gente passa um tempo da nossa vida insatisfeito, amargurado por causa de bobagens. Por quê? Porque nos falta liberdade interior. Ah, padre, mas o meu contexto me escraviza. Me desculpe, eu só acredito na liberdade. Não há ninguém nem nada que possa escravizar uma mentalidade de alguém que realmente quer ser livre. É igual naquele filme Um Sonho de Liberdade, quando aquele homem passou tantos dias na solitária, preso ali. Quando ele saiu de lá, perguntaram: como é que você suportou ficar lá? Ele falou: foi tranquilo, eu ouvi música o tempo todo. Aí o outro disse: mas como? Lá nem música existe. Elas estão todas na minha cabeça. É aqui. É na cabeça que a gente é libertado. É por isso que é aqui que Deus acontece. Quando Deus entra na minha mentalidade, quando Deus modifica o meu jeito de olhar para mim, o meu jeito de olhar para o mundo, Ele vai modificar naturalmente o meu jeito de olhar para aqueles que estão ao meu lado. Ele vai modificar o jeito como eu olho para as minhas restrições, para as minhas perdas. E aí, outro destino não há a ser buscado, a ser conquistado, a ser experimentado, a não ser a satisfação. Apesar de tantas dificuldades, a gente poder sorrir e dizer: a vida está valendo a pena, porque a minha cabeça está me ajudando a fazer valer a pena. Porque felicidade é assim, minha gente. Ela deveria ser um processo muito simples em nós, mas nós vamos nos acostumando a colocar tantos obstáculos à nossa felicidade, que de repente nós estamos inviabilizando a possibilidade de sermos felizes, ainda que sejamos capazes disso. Porque por mais que a vida seja difícil, ninguém está fora da possibilidade de ser feliz. Apesar de todos os problemas que tem, de todos os limites que precisa enfrentar, faz parte da nossa condição humana. Ninguém tem vida perfeita. Nenhum de nós temos a perfeição nos rodeando e nos acariciando. Não. O tempo todo nós precisamos enfiar a mão na terra e cavar essa realidade onde lá nós podemos nos sentir um pouco mais felizes. Porque felicidade é a satisfação que nós podemos ter de ser quem nós somos. Não é outra coisa. Eu deitar a cabeça no travesseiro depois de um dia vivido, de funções cumpridas, de dificuldades enfrentadas, de amores vividos, de ódios também sentidos. Eu deitar a cabeça no meu travesseiro e dormir satisfeito com aquilo que eu consegui alcançar de mim.
A vida não será perfeita. Então eu não tenho o direito de projetar a minha felicidade somente para quando tudo estiver perfeito. Não, a gente vai morrer e isso não será possível. A felicidade é um projeto que carece diariamente de empenho, porque senão não dá certo. A gente não chega lá. Não temos mais tempo a perder. Então o estar vestido de sacos e coberto de cinzas é uma referência a essa verdade, a esse despojamento, por exemplo, que uma pessoa que sabe que vai morrer está vivendo. Ela está experimentando a sua verdade nua e crua. Pergunte a ela o que interessa agora. Pergunte a ela quais são os projetos que ela tem, quais são os sonhos. Nada é muito longe, tudo está muito logo aqui. Não há tempo para o muito longe. Não há espaço para o daqui um tempo, não, é tudo agora. O saber que vai morrer coloca-nos diante de uma urgência que nós deveríamos ter aprendido ao longo da vida. Sim, porque só quando estamos diante do que de fato importa é que a gente é capaz de separar o que pode esperar do que não pode. O estar vestido de sacos e coberto de cinzas é justamente estarmos no eixo da verdade, onde o ter não importa, mas o ser. É a gente retirar tudo o que nós usamos no dia a dia e a gente focar naquilo que a gente é. Sim, a felicidade, ela comporta também dimensões materiais da vida. Mas não se engane, depois de ter o que é material, se não há um significado espiritual para aquilo que se tem, vira prisão para nós. Você vai viver para administrar o que você construiu, não para desfrutar. E é muito triste viver para administrar. Em uma linguagem um pouco mais tosca, me permita, às vezes a gente vê pessoas que são como cães amarrados nos bens que têm. Alguém se aproxima e já faz. Não é assim? Vive ali para vigiar. O carro não pode ter um arranhãozinho. Se ele perceber que tem um arranhão, ele já não dorme à noite. Ele já quer no outro dia e resolver aquele problema. É um apego exagerado. Faz a felicidade depender de tudo aquilo que é material. Aí você chega um momento que você até precisa perguntar, né? Quem é de quem? É o carro que é meu ou eu que sou do carro? As coisas, elas vão criando um contexto para nós que é de aprisionamento. Por mais livre que a gente seja, a gente sempre tem um certo e às vezes alguns moderados, outros um exagerado apego às coisas. Aliás, quando a gente vai morrer, quando a gente sabe que está próximo de morrer, muito nos pesa o saber com quem ficarão as coisas. Quem tem esse dilema. Às vezes quando nós estamos... Uma pessoa que foi livre, por exemplo, dos bens materiais, quando se aproxima o fim, ela vai ficar muito mais conflituada com como ficarão as pessoas. O filho que deixou, né? Agora, quando existe um apego material, a pessoa ela fica muito mais preocupada com quem ficarão as coisas do que como ficarão as pessoas. Então, diferente da riqueza material, a riqueza espiritual ela não ocupa espaço. Pelo contrário, ela varre espaços dentro de nós. Falta de liberdade interior nos faz ficar cada vez mais apegados. Por que eu digo que talvez seja um dos maiores sabores humanos, do ponto de vista espiritual, afetivo, que o ser humano pode experimentar é a liberdade? Porque a partir do momento que eu sou um homem livre, eu começo a me interpretar de um jeito certo. Eu começo a olhar para mim com o devido respeito, com a devida reverência.
E eu começo a olhar para o outro também, permitindo essa liberdade. Porque quem é livre faz questão de provocar a liberdade em quem encontra. Minha gente, a liberdade interior talvez seja o valor máximo, o sabor máximo que um ser humano poderia experimentar. Ser livre interiormente facilita tudo, até mesmo a nossa capacidade de administrar o sofrimento. Pode observar, muitas vezes nós sofremos é porque somos apegados, nós não somos livres. Eu me apego a uma mesa, eu me apego a um livro, eu me apego a um sucesso, eu me apego a um emprego, eu me apego a uma pessoa, e aí eu me privo de viver a minha liberdade pessoal. Aí eu começo a sofrer. O que é o ciúme? É um apego desordenado a uma pessoa, a uma situação, a um objeto. Tem gente que tem ciúme do carro e fica bravíssimo, perde todo o equilíbrio quando fica sabendo que alguém usou o carro dele, ou quando teve um risquinho ali, ele perde a paz, ele não dorme. Nós nos apegamos a situações, nós nos apegamos a pessoas, nós nos apegamos a status, nós nos apegamos até à imagem que temos. Tem gente que não aceita o processo do envelhecimento porque tem um apego à imagem que tinha na juventude. A satisfação é um diamante que nós vamos encontrar todo dia, no meio dos cascalhos. Porque se você resolve prestar atenção naquilo que deu errado, você vai se distrair com os cascalhos e você nunca vai chegar ao diamante da realidade. E eu gosto particularmente de usar muito mais o termo realizado do que feliz. Eu preciso me realizar como pessoa. Eu acho que a palavra realização, ela inspira um pouco mais do que felicidade. Eu ser um homem realizado, mesmo tendo problemas, estou no lugar certo, fazendo a coisa certa. Por isso vou dormir bem. Por isso vou estar satisfeito com as lutas que eu preciso enfrentar. Porque dificuldade todo mundo tem. Não é no seu trabalho que tem dificuldade, mas não. Você pode até no primeiro momento se iludir achando que você tem mais problemas do que eu. Cada um tem a sua quantia. E se a gente for ter a honestidade de contar, nós vamos descobrir que nós temos problemas muito parecidos. Agora, você precisa enfrentar os seus problemas. Eu não posso enfrentá-los por você. Eu preciso enfrentar os meus problemas. Eu tenho lá, na estrutura da minha vida, os problemas que são próprios da minha vida, que são próprios do meu ser, da estrutura que me cerca. E preciso administrar diariamente tudo isso para que eu tenha o direito de extrair a satisfação de ser quem eu sou. Da mesma forma como uma árvore precisa enfrentar o inverno, se ela não se despojar das folhas e concentrar toda a sua essência na raiz, ela morre. Ela não suporta o tempo da dificuldade, do despojamento. Mas é vivendo despojada neste tempo que ela se prepara para a primavera. E depois volta com toda a beleza renovada. Beleza renovada. Beleza renovada. Beleza renovada.